Imagina acordar um dia, sem nada de diferente, sem nenhum aviso. Você pega o celular e, ainda meio sonolento, abre as notificações sem muita atenção. Mensagens acumuladas e algumas muito estranhas, outras simplesmente silenciosas. Você sente que tem algo de errado, mas ainda não sabe exatamente o que. Você entra em uma delas e então percebe, existe um vídeo seu circulando. Não é uma frase fora de contexto, nem um print editado, nem um texto mal interpretado. É um vídeo com a sua voz, seu rosto e seus gestos. Até com aquelas pequenas manias que só quem convive com você reconheceria. Você assiste uma vez, depois assiste de novo, e mais uma, tentando encontrar um erro, um detalhe fora do lugar, uma falha que entregasse que aquilo não era real, mas não encontra. Tudo parece perfeito demais, a iluminação faz sentido, a entonação bate, o jeito de falar é o seu. E o mais estranho de tudo, ninguém conseguiu provar que era falso. Algumas pessoas acreditaram em você, outras não. Algumas ficaram em cima do muro. Já outras simplesmente desapareceram. E pela primeira vez você percebe que dizer não fui eu não é mais o suficiente. Que agora não basta falar a verdade, agora é preciso provar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a tecnologia começa a criar versões convincentes da realidade, quem decide o que é verdade? Porque o problema não é mais se a inteligência artificial é impressionante. O problema é o que acontece quando ela é usada do jeito errado. Hoje, a gente vai entender como as inteligências artificiais estão evoluindo rápido demais. Rápido ao ponto de a sociedade não conseguir acompanhar. Rápido a ponto de leis, regras e costumes ficarem para trás. O ponto de a gente só perceber o impacto quando ele já aconteceu. E já causou muito dano. Durante muito tempo, mentira deixava rastros. Sempre existia alguma coisa errada, um erro de escrita, uma edição mal feita. A mentira exigia um esforço absurdo, e mesmo assim, quase sempre falhava em algum ponto. A gente cresceu aprendendo a identificar esses sinais. Nosso cérebro foi treinado para desconfiar de erros. Quando algo parecia bom demais, a gente questionava. Só que isso mudou muito. Hoje, a mentira não erra mais. Vídeos falsos com aparência totalmente real, áudios idênticos à voz de qualquer pessoa, fotos que nunca existiram, mas parecem ter sido tiradas ontem, com iluminação perfeita e ângulo natural. Uma expressão tão espontânea que nem aparenta ser falso. Pelo contrário, o conteúdo parece muito mais familiar até. E o mais inquietante aqui é que não estamos falando de tecnologia secreta, nem de algo exclusivo, de governos ou exércitos. Isso já está disponível agora, apenas com um clique no Google. Para qualquer pessoa ou um computador mediano, o acesso às ferramentas certas, você consegue achá-las rapidinho. E quando a mentira fica tão perfeita desse jeito, ela vira apenas mais uma versão possível, mais uma narrativa competindo por atenção. Mas o problema real aparece quando alguém decide usar isso contra outra pessoa. Pensa agora comigo, uma reputação é algo que leva tempo para ser construída, não é do dia para o outro. São anos de trabalho e pequenas decisões repetidas, posturas consistentes e relacionamentos. Uma confiança acumulada aos poucos. Agora imagina tudo isso sendo destruído em um único dia por causa de um vídeo falso, circulando nos grupos certos e nos lugares certos, entre as pessoas certas. Não precisa viralizar para o mundo inteiro, só precisa chegar aonde dói, levantar uma suspeita e criar uma dúvida na outra pessoa. Aquelas acusações que ninguém faz abertamente, mas todo mundo comenta em particular. Imagine um professor ou um médico que acaba tendo um vídeo falso vazado. Alguém que depende diretamente da sua credibilidade e reputação. Antes mesmo de qualquer investigação, o julgamento já aconteceu. E mesmo quando se prova que era falso, o estrago já foi feito. Porque a reputação não funciona como um arquivo digital. Você não apaga e pronto, ela fica marcada na memória das pessoas. Sempre achei estranho como a internet não precisa de certeza para condenar ninguém. Ela não exige de prova e ela não exige que algo seja convincente o suficiente. E a inteligência artificial entrega exatamente isso de bandeja. Conteúdos que não precisam ser verdadeiros e só precisam parecer real. Mas isso é só o começo. Golpes sempre existiram, mas eles tinham um problema, dependiam do erro humano de um lado e do outro lado. Uma mensagem genérica, uma história mal contada, mensagens personalizadas. E alguém dizendo o seu nome, mencionando detalhes da sua vida, falando exatamente como alguém que você confia. As pessoas gostam de pensar comigo, isso não funciona, até funcionar, num dia cansado, num momento de pressa. Este é um dos pontos mais subestimados dessa história, porque isso não é sobre pessoas ingênuas, é sobre qualquer pessoa, em qualquer fase da vida e em qualquer contexto. E quanto mais a IA aprende, menos margem de erro ela deixa. Agora imagine isso acontecendo em uma escala muito maior. O impacto em cargos, profissões de poder, e quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente pensa só em empregos automatizados, mas o impacto mais delicado é outro, em cargos de confiança e autoridade. Se qualquer fala pode ser forjada, se qualquer edição pode ser simulada, como que alguém pode provar que não foi dito?
Percebe como a pergunta mudou? Antes era, isso é verdade? Agora é, como eu posso provar que isso é mentira? O perigo aqui não é só perder um emprego, é perder a sua credibilidade e sua confiança entre as pessoas. O que me deixa mais intrigado é perceber que a tecnologia avançou mais rápido do que a nossa capacidade de lidar com ela. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente preocupante. A confiança funciona como um acordo invisível. A gente acredita porque na maior parte do tempo funciona. Mas o que acontece quando qualquer prova pode ser questionada? Um vídeo pode ser IA, um áudio pode ser IA. Chega um ponto em que nada é totalmente confiável e isso muda o comportamento das pessoas. Quando tudo pode ser falso, a gente começa a se proteger, duvidar mais, confiar menos, se expor menos. Isso não explode de uma vez, é algo gradual e silencioso. Na minha opinião, esse é o risco mais profundo de todos. Não é o caos imediato, é o desgaste lento da confiança coletiva. E quando alguém confia em ninguém, tudo fica mais delicado. Mas existe algo ainda mais inquietante nesse cenário. O problema não é a IA, é o uso da inteligência artificial com a má intenção. Ela não decide prejudicar alguém, ela não define quem será afetado. Quem decide isso somos nós, e isso torna tudo mais complexo. Porque não existe um vilão central, não existe um botão de desligar tudo, existe acesso irrestrito, poucos limites e muita pressa. Sempre achei curioso como a tecnologia é celebrada antes da gente entender totalmente como ela funciona e as consequências da utilização dela para coisas ruins. Elas já estão espalhadas demais para simplesmente voltar atrás. Mas então, ainda existe saída para isso? O ponto mais intrigante de tudo isso é que o maior perigo da inteligência artificial não é o que ela faz hoje, é o que ela normaliza. Ela acostuma as pessoas à dúvida constante e desconfiança. E quando isso se torna normal, manipular se torna muito mais fácil. Negar se torna muito mais aceitável e a verdade perde a sua força. Não um futuro distante, isso não é uma teoria. É algo que está acontecendo nesse exato momento. Estamos preparados para viver um mundo onde a realidade precisa ser aprovada o tempo todo? Agora, eu realmente quero saber a sua opinião. Você acha que a inteligência artificial vai forçar a sociedade a criar novos limites, novas formas de validação ou novas regras de confiança? Ou você acha que a gente simplesmente vai se adaptar a desconfiar de tudo? Comenta aqui abaixo o que mais te preocupa nesse cenário atual. Quem gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe, que ajuda demais a trazer conteúdo como esse. É nóis!